Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem acordados essa hora, depois do almoço, bacana. Antes de falar sobre o meu tema e a escolha dele para a conference, eu gostaria de falar que hoje ele se tornou, agora, percebi que ele se torna um complemento de temas que já foram apresentados. Tá? A primeira palestra, tá? A abertura de Alexei, falou sobre o Secure by Design, uma pincelada sobre isso. Tivemos outros tópicos sobre autodisponibilidade. Me brilhou os olhos palestras de colegas que eu não conhecia, ou que eu conhecia, mas me surpreendeu em relação aos temas, e algumas específicas, como as que aconteceram hoje sobre... obrigado. Como os ABICs podem te ajudar a demonstrar compliance. Os colegas da Globo falaram sobre como foi possível alcançar, por exemplo, a certificação 9001 em relação a processos. O outro colega falou sobre o padrão PCI DSS para o setor de pagamentos. E a gente vai dar uns highlights aqui sobre como ele pode colaborar com padrões como NIST 800-53, ISO 27001, 701, 27005, todos da área de segurança, formação e cibernética também. É claro que o tempo é muito curto, apesar de 40 minutos, para demandar tudo isso, mas a gente vai fazer o melhor. Tá? Eu sou Paulo Deolindo, então, como o Matarulo trouxe. Vai ser uma honra tê-los na rede, caso queiram se conectar. Tá bom? A gente faz o networking por lá também. E eu não poderia deixar de apresentar aqui a minha família, tá? Minha esposa e minha filha. Então, eu sou pai de menina. Tá? E é um orgulho falar delas aqui. Ana Clara, beijo, papai te ama. Eu levo um pirulito para você quando voltar. Muito bem. O que é o Security by Design? Tem uma linha bem tênue sobre o Security by Design e Security by Design. A gente pode, sim, dizer que é a mesma coisa, mas uma questão de definição nos ajuda muito nisso. Quando falamos sobre Security by Design, estamos afirmando que os ABICs é uma ferramenta que, por padrão, é segura. Tá? E isso se provou por A mais B desde ontem, ou até antes disso, quando a gente, no nosso networking, começou a falar sobre a ferramenta, nos barzinhos, tomando cervejinha, e eu comia zero, e assim por diante. Mas o Security by Design, ele complementa uma ideia. Ele, na verdade, é uma filosofia e não está, acreditem, única e exclusivamente voltada para o software. Tá? Mas, quando a gente fala de software, a gente pode definir da seguinte forma. Tá? Não gosto de ler o slide, só vou nos guiar, mas é só um conceito bem rapidinho. Security by Design pode ser visto como um conceito de segurança ideal, que se materializa na prática entregando um produto ou serviço que aplica desde a sua concepção conceitos de segurança da informação, cibernética e padrões afins. É claro que, antes de Security by Design, não trouxe aqui, vem um conceito de Privacy by Design, tá? Partindo do princípio que a privacidade dos dados, no nosso escopo, aqueles que a gente coleta, aqueles que a gente provê, eles só podem ter esse atributo de privacidade se eles são protegidos, se a gente aplica proteção de dados. Tem uma máxima que roda por aí, para nós não é diferente, que não há privacidade sem proteção de dados. Logo, uma ferramenta completa no quesito segurança da informação, segurança cibernética, é o que o mercado brasileiro está olhando com muito mais afinco a partir de agora. A gente vai falar o porquê disso daqui a pouquinho. Tá? Tudo bem, mas fica um pouco, pode ficar um pouco abstrato se a gente fala, tá, Security by Design é o ideal. Eu entendo, é que a gente está muito acostumado a falar do BitByte. Né? Então, tá bom, vamos falar do BitByte. Mas, antes disso, a ideia era formar uma nuvem de palavras aqui, mas de palavras viraram pequenas frases de conceitos e não ficou no formato de nuvem. Né? Mas, passem os olhos em algumas dessas aqui, não vai dar para ler todas, o tempo é curto, e perguntem se vocês reconhecem como os ABICs atendem esses conceitos, e se atendem. Tá? Autodisponibilidade, integração segura com APIs, retenção de dados em perda de conectividade, implementação em empresas mais conservadoras, atenção, órgãos públicos, por exemplo. Né?
Registro de eventos de segurança da informação e de infraestrutura, segurança na coleta e envio de dados. Né? Então, imagina, se identificaram com alguns, tá? Não dá para todo mundo falar, mas quem se identificou com pelo menos um conceito desse daqui e aplica ele hoje em dia, pode levantar a mão, não vai doer. Bacana, né? E quem ainda não aplica, pense sobre isso, espero esclarecer um pouco mais sobre durante essa apresentação. Não vou também fazer chover no molhado aqui, tá? A gente falou sobre a arquitetura da solução em alguns momentos, mas durante o nosso pequeno networking aqui, grande networking, na verdade, surgiu uma brincadeira. Onde está o warning? E eu pergunto para você, se você olha para essa arquitetura da solução, você consegue perceber perigo nela? 10 segundos. Ok, o Zabbix é Security by Design, ou é Security by Design. Mas a gente também tem que ser transparente e falar de coisas que ainda precisam ser feitas. Acharam os warnings? Não está ligado às cores, tá? E nem é um jogo de 7 erros, é uma dinâmica pura e simples. Tá? A gente sabe que existe criptografia de ponta a ponta, existem main components, Zabbix Server, Zabbix Database, Zabbix Front-End, existem os componentes adicionais e opcionais da ferramenta, e, em alguns pontos, a gente tem que complementar com outras tecnologias, e isso não é um problema. Não é nenhum problema. E nem é bug, é by design. Foi feito assim, e, como foi explicitado, esclarecido várias vezes, existe um roadmap bem maduro e claro em relação a tudo isso. Tá? Sobre esses gaps, esses warnings, a gente vai esclarecer aqui ao longo do caminho. Comunicação entre os principais componentes. Não vou esgotar, foi explorado pela minha colega Patrícia, foi explorado por outros colegas. A gente tem ali o uso de Vault Secret. Para quem não se recorda, até a versão 5.0, por ordem de grandeza LTS, não estou falando de 5.2, 5.4, mas de 5.0 para 6.0 LTS, não havia a possibilidade de você utilizar, inserir as credenciais de acesso de banco de dados na camada de front-end e de Zabbix Server. O Vault resolve isso, e a 6.2, que eu não queria falar sobre ela, tá? Vai trazer aí o CyberArk, né? Que é uma outra coisa que a gente vai explorar em webinars e coisas específicas. Perdão. Antes disso, aqui no cantinho, que acho que o print não deu para ver, já existia, então, desde a 5.0, a verificação da conectividade com o banco de dados, isso para PostgreSQL, MySQL, Oracle não está dentro desse escopo. Ok? Então, percebam que uma camada de segurança bastante forte, segurança cibernética, foi implementada da versão 5.0 para cá. A 6.2 está melhorando, a 6.2 vai chegar com 2 pés no peito de todo mundo. Né? Mas o divisor de águas foi a 3.0, né? Para quem não sabe, onde surgiu a criptografia. Muito bem. Autodisponibilidade, de novo, muito bem explorada pelo colega Dmitry, que nos deu um banho de loja sobre isso. Tá? Veio para nos ajudar com a possibilidade de não se perder dados quando você monitora, coleta e etc. Também introduziu, de uma forma muito bacana, eu não teria pensado melhor, sobre os riscos que a autodisponibilidade traz por si só. Então, quando você não tem a autodisponibilidade, você tem um risco. Risco de parar a solução de monitoramento. Introduziu um controle de risco, perceberam que gerou um risco residual. O primeiro risco foi resolvido, e você tem que controlar o ambiente agora, apesar da facilidade de manter esse ambiente, como foi falado. Acesso seguro ao front-end. Esse é um dos warnings, para quem não pegou. Não há uma proteção nativa do usuário final para com o front-end dos Zabbix. Algum problema? Nenhum. TLS nele. Ok? Certificado digital, preferencialmente TLS versão 1.3. Ok. Sim, perdão. Versão 6.0, para quem ainda não testou. O front-end agora tem hard-coded, mas tem um critério de criação de nomes de logins, né, credenciais e senhas também. Então, não posso mais usar o João e a senha do meu cartão de crédito 121314. Tá? Não posso usar João 121314 como senha. Tem um critério agora para isso.
As senhas são armazenadas no banco de dados, não mais utilizando o hash MD5. São utilizados os algoritmos de bcrypt com Salt. Tá? Aprofundando o conhecimento, em outro momento, com segurança cibernética, para aprender um pouquinho mais sobre Salt. Bom, e aí vem um gap também, que foi falado, sobre autodisponibilidade, mas isso aqui é uma provocação, isso aqui não é uma solução. Tá? E os outros componentes, né, que vêm depois? Então, aqui é uma provocação saudável, claro, de um cluster de alta disponibilidade conceitual, seja com Apache, seja com Nginx, com failover e load balance. Responderam o nosso quiz? Lá no stand? Alta disponibilidade tem failover e load balance? Só failover, né? Não tem load balance. Você pode, por sua conta e risco, como o colega comentou, implementar essa solução. E o mesmo serve para banco de dados, mesmo que não tenha slides ali, tá bom? Como eu disse, o divisor de águas da 3.0 nos trouxe a criptografia entre os principais componentes, Zabbix Server, Zabbix Proxy, Zabbix Agent, seja o tradicional escrito na linguagem C, seja o in Go Language. Certo? Se é novidade para alguém, precisamos nos atualizar urgente, 3.0. Já estamos na 6.0, caminhando para 6.2. Porém, essa imagem aqui ela é bastante interessante e vale explorar, enquanto outras a gente só vai passar. Na esquerda, eu tenho uma infraestrutura local, simbólica, onde, em um ambiente reconhecidamente controlado, isso quer dizer, com riscos controlados, eu opto por não criptografar a comunicação entre os meus componentes. Por quê? Vai ter um delay? O handshake vai aumentar? Vai. Mas não por isso, porque é um ambiente controlado. Né? Aí a gente, neurose mode off. Né? Não precisa disso tudo. Mas, para os outros ambientes, principalmente quando você tem filiais da sua empresa em outras localidades, clientes atendidos em outras localidades, já estamos trabalhando com proxy há bastante tempo. A possibilidade de criptografar essa comunicação existe desde a versão 3.0. Até aqui, nenhuma novidade para nós. Mas eu trago porque o Security by Design implica isso. Tá? Então, a gente percebe que existe uma dúvida muito comum. Eu preciso criptografar tudo? Não. Eu posso utilizar. Eu tenho 3 proxies. Um, sem criptografia. Um, utilizando criptografia simétrica, com PSK, Pre-Shared Key, e eu tenho uma criptografia assimétrica baseada em RSA, certificados digitais. Tudo isso é possível? Tudo isso é possível. Eu sou obrigado a usar igual, cada componente criptografado da mesma forma, padronizar, não precisa disso. Tá? Bom, aqui um pouco de bit byte. Paulo, já uso o meu ambiente criptografado. Aí vem uma pergunta bacana para você. Qual é a biblioteca de criptografia que você está usando? Talvez a gente não saiba responder. Por quê? Por causa do bendito apt install, dnf install, yum install, dpkg-i e coisas afins. Então, se a gente parar para pensar, lembra, preferencialmente, biblioteca 1.3 do TLS, porque, provadamente, a 1.2 já é furada ciberneticamente. Tá? Então, a gente pode estar implementando criptografia e, ao mesmo tempo, estar se enganando. Só que os Zabbix têm, inclusive, 6.04, o suporte ao OpenSSL 3.0.x. Bem recente. Tá? E essas bibliotecas, algumas permitem que você implemente o TLS 1.3 e outras não. Então, fica aí um ponto de atenção sobre como fazer isso funcionar. Ali embaixo, TLS Connect e o TLS Accept. Para quem usa criptografia, sabe que há uma diferença, ou talvez use, mas não saiba, a história do copiar e colar ali do código. Por que eu coloco um TLS Connect e um TLS Accept? Tá? E didaticamente é muito simples. TLS Connect, como eu me conecto ao meu agente, ou como que o meu agente se conecta, faz parte de uma comunicação ativa. O TLS Accept, ao contrário, é quando eu configuro o meu agente ou o meu proxy para receber uma conexão, ele estando trabalhando no modo passivo. Então, atenção quanto a isso, porque existem diferenças e,
Em alguns casos, você pode fazer uma combinação. Em outros casos, você escolhe um método de conexão apenas. Tá? O ativo é um método só e o passivo ele aceita mais de um método. Inclusive, o misto de não criptografia com criptografia, certificado, criptografia PSK. É meio louco isso, mas pode acontecer. Muito bem, aqui é um apanhado geral dizendo, poxa vida, legal essa questão do ponto 3, vou me aprofundar, porque eu não quero mais me enganar achando que eu estou aplicando criptografia, acho que eu estou seguro, e, na verdade, eu não estou seguro. Como é que funciona isso? Pesquise a documentação, e aqui você tem como sobrescrever a configuração padrão, utilizando apontamentos específicos para cipher suites que implementam o protocolo na versão 1.3, tá? Ciberneticamente falando, um pouco mais seguro. Aqui talvez seja uma coisa mais conhecida por todos. Tá? Eu procurei fazer um apanhado geral de todos os data collectors dos ABICs, é claro, não deu para ver tudo, mas os mais comuns e utilizados no dia a dia, como é que eu posso utilizá-los de uma forma mais segura, mais inteligente, mais eficiente, e sem passar pelo trade-off, preferencialmente, né, abrindo mão de performance para ter segurança e vice-versa. Tá? Então, aqui, por exemplo, neste cenário, eu tenho um SNMP device de número 1, ok, ele não tem suporte à criptografia, paciência, anota na tua matriz de risco, e o risco tem um dono, e alguém vai aceitar esse risco, e vida que segue. Se eu tenho um dispositivo que suporta o protocolo na versão 3, eu sou capaz de buscar os dados agora via... Aliás, sempre fui, isso é protocolo, isso não é Zabbix, né? Os Zabbix implementam essa coleta de uma forma muito bacana, fácil, inteligente. Então, até dos meus dispositivos SNMP, a minha impressora, o meu roteador, o meu firewall, autenticação para coletar os dados e também criptografia no tráfego dos dados, SNMP. Monitoramento não intrusivo, para as empresas mais conservadoras viabilizar de forma segura a coleta dos dados. De novo, não é Zabbix, o Zabbix implementa isso. A questão do SSH também. Para os hosts, aquelas empresas, não posso monitorar, não posso instalar um agente, achei legal o caso da Globo, depois foi crescendo e permitindo isso. Ok, você pode monitorar também via SSH. Você tem baseado em credenciais e baseado em chaves públicas e privadas. Tá? Macros de usuário. Não me recordo se a gente chegou a explorar isso aqui, talvez sim, talvez não, acho que a Patrícia falou. As macros de usuário podem ser armazenadas tanto dentro do banco de dados dos Zabbix, se não me falha a memória, preciso consultar depois, armazenada no hash de SHA-256, tá? E não em texto plano, portanto, seguro, enquanto o Vault Secret, seja qual for, aplica a tecnologia dele para poder proteger esses dados, essas credenciais. Novamente, então, seguro, um monitoramento. Aqui a mesma coisa com a public key do SSH, e aqui a configuração da interface, que já é conhecida por muitos de nós, do SNMP v3, que permite autenticação com criptografia e alguns outros termos de acesso que são necessários configurar, também armazenando em Vault, por exemplo, em macros de usuário. Aqui está o nosso segundo warning, que é o Zabbix Java Gateway. Rapidinho, levanta a mão quem monitora ambiente Java na sua empresa, quem tem astigmatismo. Tá. Muito pouca gente monitora ou não levantou a mão. Tá bom. O Zabbix Java Gateway, conhecidamente, não possui uma conexão criptografada. Tá? Portanto, transparência, está na documentação. Tá? Recomendação, mantenha dentro do ambiente Zabbix Server. Né? Bacana? Reflexão. E agora que você tem um HA, ele vai ficar onde? Retórica. Pensem nisso, mas tem uma solução fácil. Bom, na primeira imagem, você vê que, embora não haja uma criptografia para conexão com o nosso Zabbix Java Gateway, existe a possibilidade de se implementar uma VPN, point-to-point, e está resolvido o problema. Software open source, está tudo dentro de casa, a nossa proposta permanece. Tá? Agora, não significa que a coleta das informações do mundo Java, no qual eu não quero adentrar, vai acontecer de forma insegura. O protocolo JMX, através de suas várias possibilidades de chamada, permitem que você implemente a autenticação e a criptografia entre o Java Gateway e
aquele cara que vai ser monitorado. Tá? O problema que a gente tem que resolver, talvez com uma VPN ou de uma outra forma, é o envio desses dados para o Zabbix Server. Tá? Então, aqui está o nosso warning. HTTP checks e web cenários. Tá? Talvez alguns não conheçam ainda o HTTP, força na 5.0, web cenários de um pouco mais já antigo, mas aqui é importante a gente entender o seguinte: o nosso Zabbix Proxy ou o nosso Zabbix Server faz essas coletas de uma forma segura. Ele nos permite fazer autenticação na página remota, ele nos permite passar os dados variáveis, usuário, senha, credencial, número de cartão de crédito, o que for preciso para fazer a integração com a nossa API ou com o nosso website. A grande questão é, lá na outra ponta, o teu servidor de API ou a tua aplicação que vai ser monitorada permite que eu faça isso de forma segura? A responsabilidade, nesse caso, não está toda em cima do Zabbix. Né? Zabbix Trapper, monitoramento ativo, tá? Quando o dispositivo a ser monitorado envia um sinal para o Zabbix Server, ao invés de irmos lá regularmente coletar a informação. Tá? Se a gente para pensar, isso pode ser um pouco perigoso. No nosso formulário de criação do item tem o Allow Hosts. É basicamente uma ACL. Quem pode alimentar este item? Quem pode enviar informações para este item? É uma coisa simples, mas é uma camada de segurança, porque senão vai virar um flood. Né? Alguém com bom, DNS Farm ali pode fazer alguma coisa também. Aqui ficou um pouco pequeno, perdão por isso, tá? Mas de vermelho tem uma demonstração de uma linha de Zabbix Sender enviando a informação para o proxy ou server sem criptografia. Em azul, como fica esse parâmetro com criptografia baseado no certificado digital. E em verdinho, com PSK. Perdoem por isso, o material que vocês vão receber, como de todos da apresentação, vai estar um pouco mais claro, mas a documentação é bem abrangente. Agora, um pouco sobre o Zabbix Agent 2. O que o Zabbix Agent... Tem muito colega que pergunta, né? E aí, devo migrar agora para o Zabbix Agent 2? Por que não? Não está aqui, mas você tem aproximadamente 90 chaves de monitoramento no Zabbix Agent tradicional, e quando você substitui pelo Zabbix Agent 2, você ganha mais 90. Cada uma com as suas possibilidades de parametrização. Numa conta de padeiro que não é justa, você dobrou a sua capacidade de coleta de dados. E de uma forma segura, lá no cantinho esquerdo. Tá? Vamos começar. Apesar de ele ser leve, a gente sabe disso, né? Não ocupa memória, processamento, quase nada, ele não roda como root. O Zabbix pode executar um comando remoto e reiniciar a minha aplicação, desligar meu data center? Pode, se você der permissão a ele para fazer isso. Tá? Mas, por padrão, ele roda como usuário de sistema mortal. Tá? Isso pode mudar, claro. Embaixo, Allow Key, Deny Key, foi introduzido um conceito de ACL, né, uma blacklist de chaves que você pode ou não usar no monitoramento. Sabe aquele system.run que rodava, que fazia o seu ambiente quase que parar? Pois é, agora você pode bloquear ele. E na versão 6, inclusive, ele é bloqueado por padrão. Tá? Então, vale pesquisar um pouco mais sobre isso, mas, via de regra, algumas chaves você pode deixar que sejam executadas, independente do system.run, e outras chaves você pode permitir. Tá? Se tem alguma chave que você acha que prejudica, que causa uma slow query no seu ambiente, bloqueia ela, ou libera ela. Tá? E existem algumas chaves específicas, que eu acho bem bacana, que são chaves que monitoram questões de permissionamento. Olha só que legal. Quem é o dono de um arquivo? Qual é a permissão que ele tem? Quando ele foi alterado pela última vez? E alguma coisa relacionada ao diretório também. Tá? Então, quando muda, você pode ter a sua trigger preferida, que te alarma e faz a ação preferida para te mostrar que aquilo mudou. Tá? Me perdoe. E não poderia deixar de falar, mas o tempo é muito curto para isso, o monitoramento de logs, que foi abordado por um colega hoje mais cedo, parabéns, inclusive, que te permite... Ele não transforma os Zabbix numa solução SIEM, tá? Mas ele te ajuda bastante. Ele é capaz de buscar dentro do arquivo,
por expressões regulares, por exemplo. Termos como falha, tentativa de acesso mal sucedida, serviço que tenha sido parado, salva isso em tags dinâmicas e nasce o correlacionamento de eventos, que é uma outra rodada de cerveja. Tá bom? Mas ele te ajuda bastante com isso também. E acho que o colega falou sobre auditoria, né? A gente vai falar um pouquinho também, mas esse aqui é o princípio. Tá? Busque dentro dos logs aquilo que te incomoda. Monitoramento via ODBC. Tá? Para quem utiliza monitoramento de banco de dados via ODBC, quem performa esse monitoramento é o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy. Tá? O ODBC, por si só, é uma biblioteca do Unix, né, que veio do mundo Microsoft, foi transposta para o ambiente Unix-like, e ele, por si só, tem a sua configuração de segurança, SSL, Required, etc. Mas a grande questão é que, antes da versão 5, e a 6 herda isso, você tinha ali um gapzinho, perdão, né, ficou ilegível, que não te permitia, por exemplo, você monitorava tudo via DSN, o que talvez pudesse significar que você continuava usando credenciais de acesso a banco de dados de forma um pouco exposta, talvez. Tá? Com a versão 5, User Macros, Secret Macros, isso mudou. E também com a versão 5, agora você tem a possibilidade de trabalhar a connection string dentro da chave do próprio item. Autorregistro de hosts. Tá? Estou falando de algumas features assim, um pouco com pressa, mas a gente explora as que forem melhores. O autorregistro de hosts, baseado no Zabbix Agent, permite que a máquina que nasce lá no seu mundo DevOps, para atender uma necessidade de elasticidade do seu ambiente, se autorregistre no Zabbix e passe a ser monitorada. Bacana, né? Não é mágica, é tecnologia mesmo. Mas quem pode se autorregistrar? Essa é a pergunta. Quem pode se autorregistrar? Talvez aquele cara que conheça a chave criptográfica que o seu ambiente permite que vá lá se autenticar e monitorar. Se eu, fazendo nascer uma maquininha virtual e apontar para o seu server, eu consigo me autorregistrar? Caso sim, está errado. Bom, em teoria, a não ser que seja um ambiente controlado. Tá? Particularmente falando, um ponto que me incomoda um pouquinho, não sei se alguém compartilha disso, é a questão de você ter uma única PSK para um único autorregistro. Por que isso? Se eu tenho 10 clientes vão conhecer a mesma chave. E aí eu tenho que fazer esse filtro por uma ação de autorregistro com metadata, com proxies adequados e assim por diante. Mas a solução está aqui, ela existe, tá? E quem sabe, não sei se é sentimento, tá? Eu não sei se eu sonhei com isso. Mas, enfim. Sim, e tudo fica registrado em trilhas de auditoria. Então, você é perfeitamente capaz de depois fazer uma busca nos seus logs de auditoria e saber qual máquina nasceu, qual máquina morreu ali dentro, quando isso aconteceu e algumas outras informações adicionais. Métodos de autenticação, também falado na primeira palestra de abertura, mas aqui a gente reforça. No passado, você logava nos Zabbix com o usuário Joãozinho, 123, tudo interno. Okay? Agora você tem, bom, há bastante tempo, você tem, inclusive, a conexão com o LDAP, que vai melhorar, a gente viu no roadmap, e o provedor de identidade, como, por exemplo, o seu Active Directory federado, ou coisas do gênero, que você tenha na nuvem nesse mundo DevOps de meu Deus. Né? Tá bom? Então, várias possibilidades para fazer a sua autenticação. E o mais legal é que, assim, cada grupo de usuário pode ter uma definição de autenticação diferente, não é tudo igual para todo mundo. Então, isso é bem legal, torna a coisa um pouco mais flexível. API Tokens, outra feature da 6.0, que eu acho que vai derrubar bastante coisa que acontecia de forma indevida. Preciso fazer uma integração com a ferramenta A, B, C. Criava-se um usuário, por exemplo, gerava-se o token. Bom, enfim, usuários e senha sendo compartilhados. Então, isso não é legal. Fere todos os controles e padrões conhecidos de segurança da informação e segurança cibernética. Agora, cada usuário pode criar o seu próprio token. Excelente? Não, isso não é tão bom. Porque o Joãozinho, que é um Zabbix user apenas, por padrão, ele pode criar o seu token. Mas, através de user roles, nós podemos cortar esse acesso dele.
E mesmo que ele tenha criado, e a gente só percebeu depois, o Zabbix SuperAdmin tem uma visão clara sobre isso, num painel front-end bonito, e pode cortar ou monitorar aquele token para saber o que está sendo feito. Tá? Naquele cantinho do User Profile, API tokens para cada usuário. Se for necessário cortar, via User Roles para alguém, a gente faz isso e esse cara não vai ter mais acesso. Ok, User Roles, então. Também já explorado, então aqui é só para esclarecer e tentar trazer uma visão diferente sobre isso. Zabbix Admin, antes da versão 6, de novo, por ordem de grandeza, apenas falando de LTS, ele sempre tinha acesso a tudo. Então, se eu tinha um outro colega que me ajudava a administrar o ambiente Zabbix, e ele precisava ser super admin também, ele podia desfazer o que eu fiz, e eu desfazer o que ele fez. Tá? Mas imagina que agora você possa criar um super admin delegado. É a mesma coisa do Zabbix User sem acesso a alguns relatórios. Ou seja, você pode tirar dele os menus. Mas não basta, não é só o menu. Se ele souber o URL, ele vai acessar? É claro que não, seria uma baita falha de segurança. Então, eu posso criar papéis diferentes aqui dentro. Perdão por isso, não tive tempo de criar uma imagem, eu acabei pegando do fornecedor. Mas essa imagem clarifica bastante a gente, né, as permissões dentro do Zabbix. Eu posso ter diferentes grupos de usuários com diferentes permissões de usuários. E o esquema de permissionamento é digno de uma capacitação adequada para isso, porque você tem um grupo, o Joãozinho, que pertence ao grupo A, que tem permissão de leitura escrita ao host group A, mas o Joãozinho também pertence ao grupo B, que tem permissão apenas de leitura. Qual é a permissão que permanece? Em teoria, a mais restritiva, não é isso? Em teoria. Nesse caso, permanece a permissão maior que ele tem por uma necessidade do ambiente. Isso é by design. Mas se ele tem uma permissão ali negada, um deny, a permissão de negação prevalece. Me perguntaram uma vez, e se eu tiver a permissão N, né, assim, ele não tem nenhuma, não tem nada, não está nem negado, nem... Então, ele não tem o que pesar ali, né? Ok, então, a segurança em acessos que não pode ser atribuída para um usuário a um host, isso é feito via grupos, tá? E de uma forma bem bacana, esquematizada e bastante inteligente. Ok, trilha de auditoria. Quase tudo no Zabbix é auditável, quase tudo. Tá? Só coisas que talvez não façam muito sentido não são auditáveis. O Joãozinho, do Zabbix User, acessou o dashboard que ele foi contratado para monitorar. Preciso logar isso? Não vai ser logado. Mas não é nenhum problema, foi feito assim. Tá? Isso é by design. Agora, um host nasceu, um host morreu, um host foi atualizado. Uma regra de ação foi criada, apagada, atualizada, houve um autorregistro ou qualquer outra coisa importante do gênero, isso tudo vai para a trilha de auditoria. Tá? Notificações foram enviadas, trilha de auditoria. Criou um API token, trilha de auditoria. E várias outras coisas que o nosso tempo não permite explorar. HTTP Proxy. Não é Zabbix Proxy. HTTP Proxy, o nosso centralizador e gerenciador de conexões à internet, já que o nosso Zabbix Agent vai para fora para fazer esses monitoramentos. Tá? O HTTP Proxy está presente em vários momentos do Zabbix. Então, o Zabbix não é o patinho feio, de jeito nenhum, que tem liberdade para ir aonde ele quer. Ele pode se enquadrar no padrão da tua empresa, que passa por um canal que loga tudo que ele faz, para onde ele vai. Tá? Então, inclusive, os webhooks, desde a versão 5, passam por HTTP Proxy. As suas integrações podem passar por lá. Tá? Bom, a gente falou, e consumi todo o meu tempo aqui quase, em relação ao Security by Design, mostrando algumas features do Zabbix e alguns conceitos que nos ajudam a entender como que ele pode nos auxiliar em relação a isso. Agora, o outro conceito é, como que, de fato, eu posso utilizar isso para me ajudar com os padrões de segurança da informação cibernética? Aqui a gente fala um pouquinho sobre o buffer offline, o offline buffer.
Trata-se da base de um dos 3 pilares de disponibilidade de informação. Se eu perco conectividade com o meu agente, com o meu proxy, agora eu posso reter, bom, proxy há bastante tempo, eu posso reter os dados localmente até essa comunicação ser restabelecida. Proxy, 30 dias. Retenção de informação até fazer o flush, lá, o sync com os ABICs. Os ABICs Agent 2, para monitoramento ativo, suporta até 1 ano, 365 dias, para quem não sabia. Apenas para checagens ativas, também é importante. Tá? Inventário de host. Esse daqui foi introduzido hoje, 2 horas da manhã, por causa do GeoMaps, do meu amigo ali. Mas eu não vou falar de GeoMaps, mas latitude e longitude servem de base para o GeoMaps. Agora, quem consegue perceber o quanto isso é importante para a segurança da informação e compliance da tua empresa com auditorias e padrões e certificações internacionais? Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que é espelhada no GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados Pessoais Europeu. E existe uma questão de escopo extraterritorial onde os seus servidores estão. Bonito colocar na Microsoft Azure, legal? Google Cloud, né? DigitalOcean, bacana. Se tem dados pessoais lá dentro, você não pode mais. O que isso muda para você? Não pode ainda. Tá? Mapeiem isso, não tira tudo de lá, por favor, não estou falando para fazer isso. Mas mapeiem, porque existe um órgão regulamentador que agora tem que te autorizar a fazer isso. Tá? Os colegas me corrigem se eu estiver errado. Grande parte da Europa bloqueou suítes Microsoft, Google, por não atenderem leis de privacidade. E no Brasil não vai ser diferente. Daqui a pouco está todo mundo migrando para clouds locais. Tá? Descoberta de rede, está acabando o meu tempo, mas vai ser bem rápido. Descoberta de rede aqui. Descoberta de rede é um outro warning que não estava lá. Descoberta de rede não suporta criptografia. Como é que eu descubro as coisas? Como é que os ABICs vai escanear a minha rede e descobrir serviços? Eu trago uma ótica diferente para isso. Use os ABICs com o simples Network Discovery que ele faz para descobrir serviços exclusivamente não seguros. Sabe aquele teu colega que subiu uma MySQL lá e abriu a porta para todo mundo? Sabe aquela aplicação na porta 80 que não tem certificado? Sabe aquele LDAP que você subiu de teste e está na porta 389 sem secure LDAP? Descobre e avisa alguém que aquilo não podia estar lá. Faz sentido? Ok. Serviços de dados pessoais. A gente falou da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é outra rodada de cerveja, mas a Nívia está conduzindo agora lá em paralelo a questão de serviços, então não é a minha intenção explorar isso aqui. Mas imaginem o princípio da prestação de contas. Foi o colega do SERPRO que falou, foi o colega do PCI-DSS que falou. O princípio da prestação de contas. Os ABICs trazendo visibilidade do teu monitoramento. A gente não está falando de percentual de CPU, de disco, memória, rede, nada disso. A gente está falando de visibilidade do teu negócio para prestação de contas. E atentem-se, os widgets da versão 6.0 estão te convidando a repensar Grafana. Não vou falar mais nada, senão vou arrumar inimizade. Tá bom? Mas pensem com carinho nisso. Aqui eu tenho 2 sistemas, um sistema qualquer, fictício, eu criei só para a gente brincar com ele, onde eu tenho aplicações e servidores de bancos de dados que contêm dados pessoais. Sabe a questão da disponibilidade? Ela tem que ser prestada contas para o órgão regulamentador agora, onde tem dados pessoais. Está aqui, a solução já existe há bastante tempo, ela só mudou de cara agora. E ganhou novas features, novas maneiras de fazer. Quem está usando isso com potencial que tem que ser usado? A gente ajuda. Tá? Controle de vulnerabilidades técnicas, sendo repetitivo, então, né? Mas é importante falar sobre isso. As ABICs têm um compromisso muito sério com a produção da ferramenta. Tá? Eu sei que muitos de nós... Acabou meu tempo. Muitos de nós estamos falando sobre baixar os ABICs. Metodologia, qual é utilizada mesmo? Metodologia de instalação de software. Go Horse, né? Não, tem que ter projeto. A gente fala disso o tempo inteiro. Tem que ter projeto, dimensionamento e tudo mais. Então, assim, se já existem versões que
clarificadamente são vulneráveis a algum tipo de ataque ou coisa do gênero, você pode se automonitorar também para que, se o teu colega Zabbix, admin delegado, atualiza um agente ou a versão de algo que já é conhecidamente vulnerável, soe um alarme. E reporte bug. Então, esse é o compromisso da ferramenta para a gente. Tá? Bom, eu não quis, por mais que eu tentasse, eu acho que não ia conseguir colocar limitações, mas eu coloco pontos de atenção, como o front-end sem criptografia ainda, o Zabbix Java Gateway ainda sem criptografia, o PSK, poxa vida, ainda é armazenado no banco de dados em texto puro, tá? Se alguém tiver interesse nisso. O front-end não possui nativamente autenticação múltiplo fator, salvo engano, né? Acho que módulos talvez ajudem. Nem todos os campos dos Zabbix aceitam user macros para que você trabalhe o secret test. Tá? Tem uma página da documentação que te mostra onde aceita e onde não aceita user macros. Tá? E você pode utilizar isso a seu favor. Criptografia, nem todas as bibliotecas, né, GNU TLS, Mbed TLS, Libre SSL, acho que Mbed TLS não é suportado mais, se não me engano, nem todas suportam o protocolo TLS na versão 1.3. Então, atentem-se a isso para não acharem que estão totalmente seguros e estão implementando o protocolo TLS 1.0. O SSL, esquece, não usa mais, não usa. Já está furado, há muito tempo. Tá? Front-end não possui criptografia nativa, network ok, e eu acho que é isso ali. Bom, o recado é o seguinte, muito não existia, a ferramenta tem um processo maduro de desenvolvimento, a gente percebe isso, por isso a gente está aqui, eu acredito, né? Todo mundo sabe do potencial, muito não existia, muito foi feito, e repetindo a frase ali do meu colega, e agora, o que vem depois? Tá, então, roadmap da ferramenta, tá? Atentem-se aos detalhes, tem muito ainda para crescer. Esse era o meu recado, espero que tenha contribuído, muito obrigado e disponível se houver tempo para perguntas.